Nesta inicial aula de hoje, o objetivo é realmente resolvermos dois exercícios. Vamos começar pelo exercício 65, em que nos é dito que temos uma tubagem horizontal com 30 cm de diâmetro, na qual se conduz água. A velocidade média do escoamento na secção 1 é de 0,5 metros por segundo. Depois temos dois pequenos tubos verticais, introduzem um caudal de 10 litros por segundo cada um na tubagem principal, conforme mostra a figura. Achar a diferença de pressões P1 menos P2, desprezando o efeito das tensões tangenciais nas paredes da tubagem, estando a secção 2 suficientemente afastada dos tubos. Portanto, antes de procedermos à análise do problema, convém aqui realçar que neste exercício pretende-se que nós percebamos o que é que está a acontecer efetivamente neste troço de tubagem. Portanto, como vocês veem aqui na imagem, temos então a secção 1, a secção 2 e as tais duas entradas que são referidas no enunciado. Ora, aquilo que aqui sucede é que nós temos então o escoamento a dar-se então de 1 para 2, temos a velocidade média do escoamento e depois, realmente, quando ele passa aqui, junto a esta entrada, vai haver a perturbação do seu escoamento. No entanto, pelas indicações do enunciado, devemos considerar que isto tem dimensão suficiente para que esta perturbação que é aqui representada depois possa estabilizar, sendo depois novamente perturbada aqui e permitindo novamente estabilizar, e só depois temos a secção 2. Portanto, considerem aqui um tubo com dimensões bastante grandes em termos de comprimento para podermos ter este efeito que foi agora explicado. Pretende-se então determinar a diferença de pressão P1 menos P2, portanto queremos saber qual é que é a diferença de pressão entre estes dois pontos e para tal temos que considerar os elementos que agora estão no enunciado. Reparem, nós podemos então, primeiro de tudo, verificar que é-nos dada a informação sobre o diâmetro da tubagem, temos 30 cm de diâmetro. Depois, ainda sabemos qual é que é a velocidade média do escoamento na secção 1, 0,5 metros por segundo. Ora, logo isto pode-se sugerir a aplicação desta expressão que temos aqui para a determinação, como é óbvio, do caudal. Depois, os dois tubos verticais que vão introduzir um caudal de 10 litros por segundo cada um. Ora, isto já nos permite depois aplicar para a secção 2, considerando que o caudal vai ser um novo caudal com mais 20 litros por segundo. Depois, realmente, para nós determinarmos a diferença de pressões entre o ponto 1 e o ponto 2, devemos recorrer à equação de Bernoulli, que aqui se apresenta, e ver se conseguimos, de alguma maneira, identificar as variáveis que aqui vão aparecer. Certo? Bom, vamos então proceder à resolução do exercício. Vamos começar então por determinar aqui o primeiro valor da velocidade de escoamento na secção 1, desculpem, do caudal na secção 1 e chegamos à conclusão que o nosso caudal será igual então à velocidade vezes a área, velocidade dos 0,5 metros por segundo, depois multiplicado por πd ao quadrado sobre 4 e obtemos o valor de 0,035 metros por segundo. Bom, com este valor de caudal, nós já podemos realmente agora determinar qual é que seria, e este será o caudal no ponto 1, caudal do ponto 1. Agora podemos pensar em determinar o caudal e identificar aqui o caudal do ponto 2, não é?
Portanto, o caudal do ponto 2 será então dado por este que aqui está. Portanto, aqui faltava-nos 1 metro cúbico por segundo e, portanto, teríamos que agora somar-lhe os 20 litros por segundo. Portanto, isto vai dar 0,055 metro cúbico, como é evidente, por segundo. Okay? Ora, muito bem. Temos então aqui a determinação dos dois caudais, como seria expectável. Este caudal da secção 2 também nos vai permitir determinar qual é que é a nova velocidade V2, não é? E, portanto, vamos aqui colocar, reparem que a secção não sofreu alteração e podemos então substituir e determinar que a velocidade terá o valor de 0,783 metros por segundo. Muito bem, cálculos iniciais feitos. Já conhecemos então o caudal na secção 1, conhecemos o caudal na secção 2, velocidade de escoamento também na secção 1 e na secção 2. Vamos então agora debruçar-nos sobre o desenvolvimento da equação de Bernoulli. Nós sabemos então que a energia no ponto 1 há de ser igual à energia do ponto 2, mais então as perdas de carga. Pelo aquilo que nos é dito, vamos então desenvolver a equação e apresentar aqui então a nossa equação de Bernoulli. Reparem, a primeira situação que nos deparamos é realmente identificar que as perdas de carga vão ser desprezáveis. Podemos ou não fazer isso, ou devemos ou não fazer isso. A questão é que sabemos, se isso for realizado, já estamos a fazer uma simplificação ao nosso problema, não é? Portanto, o objetivo aqui é mais perceber a diferença de pressão que iríamos ter em duas leituras do que calcular a perda de carga que ali seria dar por perdas de carga contínuas e localizadas, que eventualmente pudessem ser. Portanto, vamos escrever que as nossas perdas de carga são desprezáveis. Podemos ainda referir, agora com base na leitura desta equação, que o tubo, estando na horizontal, teremos então uma anulação ali das cotas geométricas, portanto Z1 é igual a Z2 e, logicamente, portanto, vamos simplificar isto na expressão. Então, desta forma, a expressão irá reduzir-se. Nós podemos então aqui ir fazendo o que estávamos a referir, portanto, vamos aqui simplificar. E já visualizamos que ficaremos com uma expressão que será função de P1 e P2, que é aquilo que queremos determinar, e ainda das velocidades de escoamento. E, portanto, que já determinamos anteriormente. Agora, a resolução do exercício está prestes a ser concluída. É apenas uma substituição de valores. E, portanto, vamos aqui simplificar.
Portanto, agora já será fácil de perceber que o nosso P1 menos o P2, portanto já podemos agora apresentar aqui o nosso resultado. Será igual, então, fazendo as nossas contas, como é evidente, temos ali já os valores todos calculados e teríamos então uma diferença de pressão de 181,5 Pascal. Bom, volto a referir que na resolução deste exercício o que é realmente fundamental é que nós percebamos e consigamos interpretar o enunciado de forma a podermos considerar que as perdas de carga vão ser realmente desprezáveis, não é? E porquê que podem ser consideradas desprezáveis? Porque o objetivo é determinar realmente a perda de pressão ou a leitura de pressão que ocorre em dois pontos 1 e 2, e isto foi feito aplicando então as equações auxiliares do caudal e da velocidade, não é? Que aqui atrás se apresentaram, juntamente então com a equação de Bernoulli. Ora, a aplicação da equação de Bernoulli permitiu-nos concluir então que a diferença de pressão seria então apenas dada por 181,5 Pascal. Portanto, isto até nos leva a crer que realmente a diferença de pressão seria pouco significativa face àquilo que é o sistema aqui apresentado na figura, não é? Bom, sem perdermos mais tempo, vamos passar então ao exercício seguinte. Temos então aqui o enunciado do exercício 66, que nos diz que numa conduta de eixo horizontal, em que se escoa um caudal de 0,1 m3 por segundo de água, existe um estreitamento ou um alargamento brusco, como se indica no esquema. A montante e a jusante do estreitamento estão montados piezómetros em que se leem alturas de 5,35 e 5 metros, respectivamente, medidas em relação ao eixo da conduta, que aqui está representado. Calcular a perda de carga provocada pelo estreitamento e considerar ainda uniforme a distribuição de velocidades nas secções. Agora, vocês vejam o seguinte. Uma das coisas que não nos é dito é qual é que é o sentido do escoamento. Nós poderíamos ser tentados a pensar sempre naquela situação que o escoamento dá-se da esquerda para a direita. Atenção que pode não ser o caso. E muito provavelmente é isso que nós teremos que confirmar. Nós temos então aqui uma conduta de eixo horizontal em que vamos ter um caudal que está em escoamento de 0,1 m3 por segundo. Existe então, temos aqui a informação do diâmetro da conduta mais larga e o diâmetro da conduta mais fina. Vamos então aqui calcular já as velocidades em cada uma das secções. Portanto, temos 0,1 a dividir por πd² sobre 4. Ora, para o caso da secção 1, nós iríamos obter um valor de 1,415 metros por segundo. Para o caso da secção 2, o valor que iríamos obter já seria de 3,183 metros por segundo. Ora, este cálculo é apenas inicial para termos aqui a noção das velocidades de escoamento em ambas as secções. Nada nos é dito se o escoamento dá-se da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda.
Como é que nós podemos determinar isso? Podemos determiná-lo se conseguirmos perceber se a energia na secção 1 é maior ou menor que a energia na secção 2. Portanto, se a energia do ponto 1, ok, for menor que a energia do ponto 2, isto significa escoamento da esquerda para a direita. E vice-versa, né? Se tivermos que o H1, a energia do ponto 1, é maior que a energia do ponto 2, o escoamento agora nesta situação, desculpem, é exatamente ao contrário. Portanto, aqui seria H1 maior, desculpem lá, maior que H2 e aqui é que seria H1 menor que H2. Portanto, nesta situação é que poderíamos dizer então que o escoamento dar-se-ia da direita para a esquerda, como é evidente. Portanto, onde nós tivermos uma energia maior é aquela que irá permitir que o escoamento se dê no sentido desse ponto para o outro. Vamos ter que então, por isto que estamos aqui a analisar, perceber o que é que aqui sucede, se é H1 maior que H2 ou se é H1 menor que H2. Por outro lado, o objetivo é determinar a perda de carga, que é provocada aqui por este acessório. Então, vocês vejam, temos aqui a equação de Bernoulli. Nesta equação de Bernoulli, nós podemos então passar aqui a escrever e analisar que a nossa perda de carga seria então dada por H1 menos H2. Então vamos exatamente colocar isso, não é? Ora, tendo isto em consideração, agora só teríamos que escrever a equação de Bernoulli, não é? Portanto, já coloquei aqui da mesma forma. E, portanto, agora seria menos P2 igual, então, ao nosso HF. Ora, nesta situação, também temos a conduta na horizontal e, pelo mesmo motivo do exercício anterior, o Z1 será igual ao Z2. E, portanto, podemos simplificar na nossa expressão e agora passar então à caracterização dos restantes elementos. Reparem, aquilo que nos é dito é que a montante e a jusante do estreitamento estão montados piezómetros em que se lêem alturas 5,35 e 5, respectivamente, em relação ao eixo da conduta. E, portanto, se nós temos isto, vamos então colocar essa informação na nossa equação, não é? Portanto, nós temos então que o P1 sobre γ, a altura piezométrica, será os 5,35. Depois iremos ter o nosso V1 ao quadrado, portanto, vou aqui também inserir a equação. Ok, vamos introduzir aqui então o quociente entre 1,415 ao quadrado
E aqui em baixo vamos colocar então 2 vezes os 9,81. Depois só temos que, desculpem lá, portanto aqui seria menos também. Só teríamos agora aqui então menos os 5 que ali são referidos e ainda, e agora a altura cinética na secção 2, que terá o valor de 3,183 da velocidade. E, portanto, sobre 2 vezes 9,81, ora daqui, este será então o nosso HF. E, portanto, daqui resulta que o nosso HF será então igual ao valor de 0,24 metros. Então, vocês reparem, de acordo com aquilo que nós resolvemos, obtivemos aqui então uma perda de energia entre as duas secções de 0,24 metros. Muito bem. Ora, se isto daqui é o valor que obtivemos pela resolução da equação de Bernoulli, nós aquilo que também sabemos é que resolvemos e deu-nos um valor positivo. Então significa que a energia do ponto 1 é maior que a energia do ponto 2, como estamos aqui a analisar. E daí que tenhamos obtido o valor positivo, então, logicamente, o escoamento irá dar-se da esquerda para a direita. Está bem? Portanto, com isto peço-vos também que corrijam então aqui o vosso enunciado. Reparem que o enunciado tem aqui a solução de 0,07 porque a análise que foi feita foi que o 5.35 e os outros 5 estavam relativos à secção 2 e 1 e não à secção 1 e 2. Daí que o resultado tenha dado o valor que vos referi, está bem? E portanto daí que a gente deva considerar então aqui a correção, escoamento da esquerda para a direita. Bom, qualquer dúvida já sabem, podem me contactar através do e-mail ou através do telemóvel e também no WhatsApp. Espero que tenham gostado. Obrigado.